Fala galera, meu nome é Diego Matos e você está no A Luz das Escrituras. Você já parou para se perguntar como é que é possível que Deus ainda atue de forma abençoadora, mesmo num mundo tão corrompido pelo pecado? Como é que é possível que mesmo pessoas ímpias, que não têm compromisso nenhum com Deus ou com a sua palavra, recebam bênçãos de Deus e tenham muitas vezes condutas éticas e morais semelhantes à de cristãos? Bom, se você tem algum interesse em aprender um pouquinho mais sobre esse assunto, eu recomendo que você fique até o final do vídeo, porque hoje a gente vai falar sobre graça comum. Bom, galera, todo mundo sabe que depois que o pecado entrou na humanidade, o pecado, após ele entrar, ele se torna como que um efeito dominó e vai derrubando todos os homens. E uma das consequências imediatas desse pecado é exatamente a inimizade contra Deus. Portanto, todos os homens que pecam, eles estão em um estado de inimizade contra Deus. E a única forma que o homem tem para escapar desse estado de inimizade, de consequente condenação pelos seus erros, se encontra na cruz de Cristo Jesus. E é aí que entra um grande problema que a gente enfrenta do ponto de vista teológico. Como é que é possível que Deus abençoe mesmo aqueles que não têm o compromisso com a obra da cruz, mesmo aqueles que não aceitaram, que não receberam o sacrifício da cruz em suas vidas? Como é possível que esse Deus abençoe mesmo aqueles que não reconhecem a morte e a ressurreição do seu Filho na cruz do Calvário? A resposta que a gente tem dado para isso na teologia reformada se chama graça comum. E o que é a graça comum, Diego? O Wayne Grudem, na sua teologia sistemática, ele dá uma definição muito interessante para a graça comum. Ele diz que a graça comum é a graça de Deus, através da qual Deus derrama inúmeras bênçãos sobre todos os homens. Isso implica dizer que a graça comum, esse nome comum, não significa que ela seja uma graça que não é sobrenatural, porque toda a graça de Deus é uma ação sobrenatural, mas ela é comum no sentido de que ela é ordinária, ela é igual para todos os homens, ela não tem distinção, ela é comum a todos. Isso implica dizer que essa graça atinge não somente aqueles que são salvos, mas ela atinge também aqueles que são ímpios, aqueles que não têm parte na cruz com Cristo Jesus. E é justamente através dessa graça que muitas pessoas podem ser abençoadas, mesmo que elas não sejam cristãs. E é aí que se encontra a resposta para o nosso problema, que a gente vai analisar um pouquinho mais em alguns exemplos. A graça comum ela atua na vida do ser humano em diversas áreas e a gente tem vários exemplos disso acontecendo. Nós podemos ver a atuação da graça comum, por exemplo, através das bênçãos materiais. Não é só crente que é aprovado em concurso público, não é só crente que passa em vestibular, não é só crente que é bem sucedido na sua vida financeira. Mesmo os ímpios, e diga-se de passagem, talvez a grande maioria dos que têm esse sucesso material, esse sucesso financeiro, são pessoas que não têm um compromisso com a obra de Cristo. Mas mesmo assim, Deus os abençoa, Deus os entrega bênçãos, Deus os dá bênçãos e graças do ponto de vista material também. Em Mateus 5, 44 e 45, o próprio Jesus diz que o Pai Celestial faz nascer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz descer a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Ora, isso é um exemplo muito característico da graça comum. Deus não está aí discriminando se você é salvo ou se você está condenado, se você é justo ou se você é ímpio. Deus não está fazendo acepção nenhuma aí nesse momento. Ele entrega a sua graça comum independente de qualquer categoria de pessoa que seja. Nós temos outro exemplo da graça comum atuando, por exemplo, nas artes. Você não vê boa arte, boa música, bons quadros, boas pinturas somente produzido por cristãos, não. Na verdade, se você for estudar a história das civilizações antigas, você vai ver que os gregos, por exemplo, foram exímios artistas que trabalharam em diversas áreas. Todos nós conhecemos alguma música, ou alguma poesia, ou algum livro muito bom que foi produzido por alguém que não é cristão. E nem por isso nós devemos negligenciar, nós devemos deixar de ler. Porque não é porque alguma coisa não foi feita por um cristão que isso não é também algum fruto, algum produto da graça de Deus. Você vai ver poesias como os Lusíadas de Camões, que são escritos belíssimos, com uma métrica poética absurdamente bem trabalhada e que não foi feita por um cristão. E, portanto, isso significa dizer que a graça de Deus também atuou naquilo.
e que nós não devemos simplesmente rechaçar todo tipo de arte, todo tipo de cultura, simplesmente porque isso não foi feito por um cristão. Nós vemos outro exemplo da graça comum, por exemplo, na intelectualidade dos homens. Você só está vendo esse vídeo porque ele foi gravado numa câmera que foi feita, idealizada e projetada por alguém, e talvez essa pessoa nem sequer fosse um cristão. Mas mesmo sendo ímpios, os homens, através dessa graça comum que é entregue por Deus, conseguem conceber dentro da sua intelectualidade o desenvolvimento e a habilidade para conseguir produzir coisas extraordinárias, como por exemplo a internet, como por exemplo as ciências que hoje trazem consigo a resolução para grandes problemas que outrora a humanidade enfrentava, como por exemplo as doenças, as viroses e dentre outras mais. E a gente tem ainda como outro exemplo da graça comum a questão da moralidade. Todo mundo conhece aquele amigo que não é cristão, que muitas vezes é até ateu, mas que tem uma conduta moral, que tem uma vida muitas vezes até mais ética do que muitas pessoas que se dizem cristãs. Então, isso também é um exemplo da graça comum de Deus atuando na vida, muitas vezes, dos incrédulos. Quando o próprio Deus entrega e derrama sobre todos a possibilidade de refrear os seus pecados. Então a graça comum também atua refreando a malignitude do pecado para que os homens consigam conviver. Porque se não fosse essa graça de Deus refreando a desorganização que o pecado causa, nós não conseguiríamos ter hoje uma sociedade, nós não conseguiríamos ter hoje governos, nós não conseguiríamos ter hoje nenhum tipo de nível de ordem social, porque o pecado já teria destruído absolutamente tudo. Então, até mesmo nos momentos de moralidade, onde nós vemos pessoas que são capazes de manter a fidelidade conjugal, que são capazes de viver suas vidas pagando seus impostos, pessoas que praticam obras de caridade, pessoas que trabalham com filantropia, e aí você pode me perguntar, mas Diego, então qual é o propósito, qual é a finalidade, para que serve essa graça comum? Dentre várias coisas que a gente poderia falar aqui acerca da finalidade da graça comum, talvez a mais importante seja essa. A graça comum, ela mostra, ela manifesta a bondade e a misericórdia do nosso Deus. Em Lucas 6,35 fala que o Senhor é benigno até para com os ingratos e os maus. No Salmo 145, verso 9, o salmista diz que o Senhor é bom para com todos e as suas ternas misericórdias permeiam a tudo. Por isso, a graça comum, ela mostra, ela revela de forma mais profunda esse atributo de Deus que é a bondade. Ele mostra que o nosso Deus é tão bom e ele se importa tanto com a sua criação que ele não se limitou em abençoar simplesmente aqueles que são salvos, aqueles que creem na sua existência, que creem no sacrifício do seu filho, mas que esta graça se expande para abençoar mesmo aqueles que não acreditam em Deus, aqueles que não querem assunto com Deus, aqueles que não querem conversa nenhuma com Deus. Uma última coisa que pode ser falada acerca da graça comum, e diga-se de passagem uma coisa muito importante, é que a graça comum não tem poder salvífico. Isso implica dizer que a graça comum não pode salvar ninguém. A graça comum, ela simplesmente atua mostrando a benignidade de Deus, refreando o pecado nos homens e fazendo com que os homens consigam demonstrar alguma coisa de moralidade dentro das suas vidas e ainda abençoando a vida desses homens através da graça de Deus. Porém, esta graça não é suficiente para salvar o ser humano. Esta graça é revelada a todos os homens. E se eu quisesse dizer que todos os homens que recebem essa graça são salvos, então eu já estou entrando na heresia, que seria exatamente a salvação universal, o universalismo. De dizer que ninguém vai ser condenado e dizer que todo mundo vai ser salvo. E aí eu já estou entrando em contradição com aquilo que a Escritura me diz. Portanto, eu não posso dizer que a graça comum salva a todos. Mas a graça comum atua sobre todos. Porém, somente a graça salvífica, a graça salvadora, ela salva e tem poder para resgatar o homem dos seus pecados. E essa graça só é manifesta para aqueles que creem no sacrifício de Cristo na cruz, creem na sua ressurreição, se arrependem dos seus pecados e são tomados pelo Espírito Santo. Bom, galerinha, o vídeo de hoje era basicamente isso. Curtam, se inscrevam, compartilhem, ajudem o canal a crescer, abençoem outras vidas, tem muita gente que precisa ter acesso ao conhecimento da palavra. E deixe aqui embaixo nos comentários sugestões de dúvidas que você tem, que a gente vai tentar na medida do possível estar gravando outros vídeos e estar respondendo as dúvidas que forem ficando. Então que Deus abençoe você, e é isso. Valeu, galera. Tchau, tchau.